Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele está nos dando de mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando então a nossa revista de Escola Bíblica Dominical da classe dos adolescentes, e o nosso livro de estudo está em Êxodo e parte do livro de Josué. E a nossa revista, ela tem como tema da escravidão à conquista da terra prometida. Nesse momento nós vamos estudar a nossa segunda lição, cujo tema é Moisés, o libertador de Israel. E a nossa leitura bíblica está no capítulo 3 do livro de Êxodo, verso 1 até o versículo de número 12. Verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, ou do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Por isso conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor do filho de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Irmãos, feita essa leitura bíblica, aqui passamos as observações da nossa aula. Nós temos, como costume da escola bíblica, 3 tópicos que nós vamos trabalhar. E nesta aula nós temos o primeiro tópico, Moisés, sua preparação e chamada. O segundo tópico, as desculpas de Moisés e sua volta ao Egito. E o terceiro tópico, nós temos Moisés se apresentando então a Faraó. Nesta aula nós vamos trabalhar com o chamado, o ministério de Moisés. Este é o nosso ponto aqui nesse primeiro tópico, o ponto principal para nós estarmos trabalhando. Nós vemos que Deus ele preparou Moisés para esta obra para a qual Deus o está chamando neste momento. Moisés ele tem 3 períodos de tempo na sua vida que nós, quando estudamos Êxodo, nós gostamos de estar marcando. Um primeiro período de 40 anos, que foi o período que ele esteve no palácio de Faraó como príncipe. Nós temos um segundo período, que é aquele que ele está pastoreando ovelha, que é este exato momento do capítulo de número 3. E por fim nós temos outros 40 anos,
que é o período que está peregrinando com o povo no deserto. Toda essa informação nós temos na pregação de Estevão no capítulo 7, aí por volta do verso de número 22, de Atos dos Apóstolos. Vejamos, Deus é aquele que então prepara e depois é um Deus que chama. Veja os irmãos que a expressão utilizada aqui no texto, quando diz que Deus ele se lembrou do povo, não quer dizer que Deus havia se esquecido do povo. Mas essa expressão, ela quer dizer que chegou o momento em que Deus ele vai agir no plano humano, no plano físico. E dessa forma, então, agora Moisés, no seu trabalho, nesse segundo período de 40 anos, Moisés está levando uma vida normal, corriqueira, pastoreando as suas ovelhas. E o verso de número 1 que nós lemos do capítulo 3 diz isso, exatamente isso. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro. E ele então levou o rebanho para trás do deserto e nisso acabou se encontrando no monte de Deus chamado Horebe. Ora, aqui nós já começamos a perceber o detalhe desse primeiro tópico da nossa lição, que diz a respeito da preparação de Moisés e a sua chamada. Observe que Moisés agora, ele está no lugar certo, na hora certa, e vai ter o seu encontro então com o Senhor nosso Deus. Até então, vivia pastoreando 40 anos, sem preocupação nenhuma com o povo que estava lá no Egito de repente, né? Mas agora, nesse momento, Deus então se apresenta a ele. E quando o Senhor se apresenta a ele, é uma manifestação extraordinária, é o sobrenatural. Moisés tem a sua atenção chamada por uma sarça que está ardendo em chamas e não se consome. Naquela região, é bem provável que uma sarça ardendo em chama seria uma coisa mais que normal. Região desértica, então seca. O que chama a atenção de Moisés é ela não ser consumida por aquele fogo. Então ele se volta para aquele lugar e ele vai se aproximar. E no que se aproxima, então ele ouve a voz de Deus. Nós temos então já os 80 anos praticamente de preparação. E agora nós temos a chamada propriamente dita. É muito importante que nós, professores, observemos esse ponto junto com os nossos alunos, a respeito do controle que Deus tem sobre o tempo, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias. O nosso Deus, ele é absoluto no controle. Deus, ele não perde. Ainda que o povo estivesse sofrendo, gemendo, sendo escravizado, Deus, ele estava controlando aquela situação. Afinal de contas, ele havia falado para Abraão que a sua descendência, a sua semente, seria escrava, seria escravizada durante 400 anos. E daí quem anda com Deus já tem que aprender que o nosso Deus, ele trabalha com o tempo. O nosso Deus, ele é longânimo. Nosso Deus, ele é paciente, né? Não é como o homem que é desesperado, querendo as coisas para ontem, ainda mais nesse momento que nós vivemos, os dias pelos quais nós passamos. Não estamos muito familiarizados com esse negócio de ficar esperando. Porém, nós vamos aprender na lição que quem quer andar com Deus, ele precisa aprender a lidar com o tempo. Não é no tempo de Moisés, não é antes e não é depois. É sempre no tempo de Deus, o tempo exato, tá certo? E cumprindo-se então, Deus, ele, a expressão que nós lemos, Deus se lembra do povo. E lembrando-se do povo, Deus se lembra também do concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Lembrando-se assim
dessas palavras, Deus está se lembrando então das suas promessas. Deus está velando pela sua palavra para fazê-la cumprir. E nesse momento então, ele vem até Moisés e chama por Moisés, porque Moisés está se aproximando e Deus diz: não, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Então Moisés obedece ao Senhor, e nós vamos perceber que Moisés, quando Deus chama Moisés, Moisés, ele então diz: eis-me aqui. E daí então o Senhor se revela a ele e mostra agora a sua vocação, o seu ministério e a sua chamada. É muito importante observar também este ponto aqui, de reconhecer Deus, de aceitar a chamada, a vocação, diante da grandeza de Deus, dizer para Deus: eu estou aqui. Eu estou aqui, pode falar, que o teu servo vai ouvir o que o Senhor tem para dizer. E naquele momento, então, Deus se revela, se identifica a Moisés como sendo o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nesse momento, então, Moisés vai encobrir o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E então o Senhor diz para Moisés que tem visto atentamente o sofrimento do povo de Israel, do povo dele ali no Egito, como que eles estavam sendo oprimidos. E vai dizer para Moisés: você vai descer lá e vai livrar o meu povo da escravidão. Ou seja, Moisés agora tem a sua chamada. Ora, quando nós pensamos em vocação, nós pensamos em chamada, nós pensamos sempre em alguém que é maior do que aquele que é chamado, né? Então, aquele que é maior está vocacionando, está chamando. Então, aqui está Deus chamando Moisés, vocacionando Moisés, e então enviando Moisés para a realização do trabalho. O verbo aqui enviar, ele é correspondente ao mesmo verbo enviar do grego, só que no grego também nós temos algo semelhante, que é o apóstolo, que é alguém que é enviado a algum lugar por outrem, né? Então essa é um verbo grego correspondente aqui do hebraico, mas que tem o mesmo significado. Ou seja, Deus ele chama o homem e toma o homem que ele chamou e o envia para uma nação, para um povo, para uma pessoa. É o enviado de Deus. E Moisés é esse missionário agora, tá? É esse missionário que vai realizar essa grande obra para Deus. Bem, quando Moisés ele ouve isso de Deus, nós temos então o nosso segundo tópico, que são as desculpas de Moisés e também a sua volta para o Egito. Nesse ponto aqui da lição, nós vamos perceber que Moisés apresentou para Deus todas as dificuldades possíveis. Todas as suas desculpas foram colocadas diante de Deus. Por que Moisés vai fazer isso? Ora, Moisés é um homem preparado. Se nós pensarmos do ponto de vista humano, meus irmãos, nós vamos chegar à conclusão que não existia uma pessoa mais bem preparada para tal obra que não fosse Moisés. Afinal de contas, havia sido treinado lá dentro do palácio. Foi um príncipe de Faraó. Ou seja, tinha capacidade para entrar e para sair. Então nós vemos que é um homem humanamente capacitado. E esta capacidade que ele tem, quem é que deu? Foi Deus. Afinal de contas, tudo o que Deus tem para a nossa vida. E Deus nos chama para realizar, porque Deus ele já nos capacitou, ele já nos deu graça, ele já preparou tudo. Deus já tem tudo preparado. Então, antes que
o Senhor chamasse Moisés, ora, Deus já havia feito Moisés viver nesse Egito durante 40 anos. Então, repetimos, era um homem preparado para essa obra que estava por realizar. Porém, quando ele vê a dimensão da obra, a grandiosidade da obra, e que essa obra não é uma obra humana, é uma obra de Deus, então Moisés se vê incapacitado para a realização da obra. Isso é o que acontece com um homem frágil, com um homem pequeno, com um homem de natureza caída, diante da grandeza e do poderio de Deus. Se fosse para realizar uma obra terrena, se fosse para realizar uma obra para homem, então este seria capacitado, ele estaria pronto para isso. Porém, é uma obra divina, é uma obra espiritual. E daí então a responsabilidade ela pesa. Mas quando Moisés apresenta as suas dificuldades, Deus apresenta para Moisés a sua grandiosidade, o seu grande poder, a sua grande força. É isso que Deus faz, né? Então nós vamos ler que Moisés tem de Deus sinal suficiente para a realização desse trabalho e dessa obra. Deus, ele não chama um homem na terra para realizar algo para ele de forma aleatória. Não, o Senhor Deus trabalha com projeto, com planos. Deus já no mundo espiritual, Deus já tem tudo acabado, tudo terminado. Basta chegar o momento oportuno para Deus realizar o trabalho, para Deus começar a agir aqui na terra. E é o que nós estamos vendo aqui nesta lição com Moisés, o libertador de Israel. Deus não se surpreende também com as suas desculpas, com as suas fraquezas. Não, Deus não vai se surpreender. Mas Deus demonstrando o seu poder, como por exemplo, falando para Moisés jogar o cajado no chão. Quando joga é uma serpente. E aí Deus fala, toma a serpente pela cauda. E quando ele o faz, aquela serpente se torna novamente num cajado. As mãos dele no peito, quando tira, está leprosa. E Deus manda colocar de volta, quando retorna, está branca, está limpa. Então Moisés está tendo sinais de Deus, do poder de Deus, de uma capacidade de Deus para a realização do trabalho. Outra observação importante, diante da situação que nós estamos, de que a obra que nós fazemos não é humana e ela é espiritual, para tanto nós precisamos de armas espirituais, assim como Paulo falou, tá bom? As nossas armas, elas não são carnais, as nossas armas, elas são espirituais e poderosas em Cristo para a destruição das fortalezas, tá bom? Então lembremos disso, nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos da capacidade humana, e Deus ele reúne todas essas coisas, e então o homem sai para a missão, sai para o trabalho, embora muitas das vezes se veja incapacitado diante da grandiosidade do trabalho. E isso também é importante porque para que a glória seja sempre de Deus. Porque tudo que nós fazemos não é pela nossa própria capacidade, é pela capacidade que Deus nos dá. E ainda que nós tenhamos uma capacidade humana, esta foi também direcionada por Deus. O tempo que Deus nos deu para ir nos preparando, para que nós fôssemos nos preparando para chegar no momento oportuno de Deus, nós tivéssemos conhecimento, ciência da obra que Ele tem para realizar através de nós. E daí então o que vai nos faltar? O derramamento da graça, do poder de Deus, a manifestação do sobrenatural de Deus através das nossas vidas. Ora, se Deus está nos chamando, se Deus está vocacionando,
pode ficar tranquilo, porque existe providência de Deus, existe o socorro de Deus para cada um de nós, para a realização do trabalho. Ora, nesse ponto aqui, eu quero chamar a atenção de você, professor de EBD, na seguinte situação dessa conversa de Moisés com o Senhor Deus. Percebam que, de todas as desculpas que Moisés apresentou, Deus colocou e apresentou para ele o seu poder, a sua graça, demonstrando que ele seria com Moisés nessa obra. Moisés não estaria sozinho, o Senhor estaria com ele nesse trabalho. Porém, quando Moisés vai dizer, não, eu não tenho condição de fazer essa obra, mande outro em meu lugar. Daí então, o Senhor Deus se ira com Moisés, por conta de Moisés estar querendo abandonar a sua responsabilidade, tá bom? Isso nós encontramos no versículo de número 13 do capítulo 4, que diz assim: ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. E o verso 14: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Então preste bem atenção nesse versículo 14, aqui nessa primeira parte. Se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Quando Moisés apresenta todos os tipos de dificuldades, como a incapacidade de falar, dizendo-se não ser eloquente, tá? Até explico essa parte de não ser eloquente. Não quer dizer que Moisés seja ou fosse gago. Muitas das vezes ouvimos isso, alguém dizer que Moisés era gago. Não existe nada disso aqui. O fato dele falar que não é eloquente, eloquência é a arte de falar bem e persuasivamente. Isso é ser eloquente. Então ele está dizendo que tudo aquilo que Deus está falando a seu respeito, a respeito do povo, da obra que Deus tem para realizar, tanto para o povo quanto para Faraó, ele não tinha condições de se expressar bem, de deixar isso claro para aqueles que eram destinatários da sua mensagem. Isso quer dizer não ser eloquente. Então, diante disso aqui, o Senhor vai dizer: ora, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Ora, não tem que dar desculpas desta natureza. É Deus quem faz, irmãos. Então nós precisamos estar seguros da responsabilidade que temos, da obra que nós temos para fazer. Deus, ele está capacitando aqueles que ele tem chamado. Então já existe, como vimos no primeiro tópico, um período de preparação. E agora, no segundo tópico, com as desculpas, a manifestação do poder de Deus e a garantia da sua presença é o bastante para nós realizarmos a obra que Deus tem para fazer através da nossa vida. E tudo isso, Paulo, ele também escreveu a respeito, principalmente a igreja de Corinto, que tudo que o Senhor tem dado para nós temos isso como num vaso de barro, para que a glória seja sempre de Deus, sempre de Deus. O louvor seja sempre para Deus. Se nós fazemos, devemos fazer com excelência, fazer com esmero. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que aquele que ensina deve se dedicar ao ensino e também deve fazer com esmero. E quando nós fazemos dessa forma, buscamos excelência, não é porque nós somos mais capacitados que um ou do que o outro. Nós devemos sempre louvar a Deus pela graça
que existe sobre as nossas vidas e nós vamos fazer com excelência. Nós vamos fazer por causa da manifestação do poder de Deus. E após o Senhor tratar com Moisés nesse sentido, Moisés então vai voltar para o Egito. Percebam a obra que Deus tem para realizar. Comigo, com você, professor, com os alunos para quem você vai dar a sua aula e você vai instruí-los ali. A obra que Deus tem não vai ser feita por outra pessoa. Vai ser feita por cada um de nós. Somos nós. Então, cada um tem a sua chamada, a sua vocação, a sua área de trabalho, a sua área de serviço, a sua capacidade. Cada um deve realizar o trabalho segundo a capacidade que Deus deu a cada um. É Deus quem dá a capacidade. Então Moisés não teve como fugir à responsabilidade. E preste atenção, não queira passar para outro a responsabilidade. É nossa, Deus não abre mão daquele que Ele chama. Viu? Deus não abre mão. Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. A palavra dele vai se cumprir nas nossas vidas. Assim, Moisés volta para o Egito e quando chega lá, ele vai entregar essa mensagem para o seu povo. E após falar com o seu povo, ele vai falar com Faraó. E assim é o terceiro tópico da nossa lição. Moisés se apresenta a Faraó. Aqui nós temos a seguinte situação. Quando se apresenta ao povo, o povo está escravizado. E quando Moisés chega com a notícia de que Deus aparecera a ele e o enviara à nação de Israel, ao povo hebreu, para libertá-los daquela escravidão, nós temos aqui a mensagem do Evangelho, as boas novas. Ainda que Evangelho seja uma palavra grega, porém nós temos a mesma mensagem aqui no livro de Êxodo. É a mesma mensagem. É um povo em escravidão e um mensageiro chegando com uma boa notícia. Qual a boa notícia? A notícia alvissareira, uma notícia de libertação. É isso que Moisés é portador. É disso, de uma mensagem de libertação para o povo. O povo se alegra, o povo fica feliz que Deus havia se lembrado deles. E então Moisés vai até Faraó e se apresenta a Faraó. E aí Faraó vai dizer para Moisés: quem é esse Deus para que eu liberte o povo, para que eu deixe o povo ir para o deserto para adorá-lo? Eu não conheço esse Deus. E aí a mensagem de uma apresentação de um Deus totalmente diferente daquilo que ali existia no Egito. O Egito era uma nação politeísta, adoradora de vários deuses. Inclusive, o povo hebreu já estava familiarizado com esses deuses, com imagens dos deuses. Tudo era representado através de imagem. E para cada situação naquela nação existia um Deus que representava. E Deus, o Criador dos céus e da terra, tinha dito para Moisés que ele iria trazer um juízo sobre aquela nação. Moisés era portador dessa mensagem. Chega para Faraó, que era considerado também um Deus ali no Egito. E Moisés está com uma mensagem do Deus Todo-Poderoso. E quando ele fala isso, qual que é o impacto na vida daquele monarca? Ora, ele chega à seguinte conclusão: como que eu vou deixar esse povo sair daqui que são os meus escravos? Estão dando lucro para o Egito e eu vou deixá-los ir embora?
servir um Deus que eu não conheço? Então, Faraó, irado com a situação, vai escravizar o povo ainda mais. Vai subjugar o povo ainda mais. Porque, disse Faraó, o povo está com tempo de sobra para ouvir as mensagens, as pregações de Moisés. Assim, Faraó impede de que fossem dadas palhas para o povo. O povo agora teria que buscar a própria palha para fazer os tijolos e teriam que dar conta da mesma quantidade de tijolos que eles produziam quando tinham palha ali pertinho deles. Disse que o povo estava ocioso. Preste atenção, professor. Faraó conclui que o povo está ocioso, ou seja, com tempo sobrando. E esse tempo que está sobrando para ouvir a mensagem de boas novas? Não. Eu vou ocupar o povo para que o povo não ouça mais essas mensagens, para que não dê mais ouvido à pregação. Isso é uma realidade, uma estratégia do diabo de muito tempo atrás e que ainda está funcionando nos dias atuais. Quantos já não têm mais tempo para estarem numa congregação, numa escola bíblica dominical, num culto de oração, nos cultos de adoração a Deus? Não tem mais tempo. Por quê? Porque o Deus do presente século, usando as palavras de Paulo, está cegando o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Esta é a situação. O Deus do presente século, deixando o povo cego, ocupando o povo. E hoje, num tempo em que se precisa possuir do bom e do melhor, o povo hoje está trabalhando cada vez mais, sempre ocupado com as coisas materiais, sempre ocupado com as coisas dessa terra, sendo impedidos de darem ouvidos à mensagem do Evangelho. Alerte os teus alunos disso. É muito importante que os nossos adolescentes já saibam disso e que levem uma vida de piedade, de santidade e de adoração a Deus. Não se deixe levar por esse mundo corrupto, como disse Paulo aos Romanos, que não venham ser moldados por esse mundo. Antes, nós venhamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Esta é a mensagem do Evangelho e que nós não podemos deixar para lá, nos ocupando com coisas dessa terra e esquecendo das principais, que são as espirituais. Então, quando Moisés se apresenta a Faraó, Faraó vai dificultar a propagação dessa mensagem. Faraó vai dificultar para que o povo dê atenção à mensagem. O agir de Deus, ele vai se opor ao agir de Deus. Embora Deus já havia dito a Moisés, vou endurecer o coração de Faraó, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E que todas as nações venham a saber que eu sou o Deus Todo-Poderoso. O único Deus, o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Na próxima lição, nós vamos tratar a respeito desse assunto, porque Deus vai trazer juízo sobre essa nação, que a água que tinham era atribuída a um Deus, a chuva que recebiam atribuída a um Deus, a comida que comia atribuída a um outro Deus. Enfim, o Senhor vai mostrar, através do seu juízo sobre esses deuses, que o verdadeiro Deus é Ele e o único Deus, misericordioso.
Então, que Deus dê graça a você, professor, para ministrar esta aula que tem como tema Moisés, o libertador de Israel. Um homem que foi preparado e que no momento oportuno teve o seu encontro com Deus, recebeu a chamada, recebeu a vocação, se viu incapaz diante de tamanha obra, mas Deus mostrou a sua grandeza, o seu poder e garantiu: estarei contigo todos os dias. E assim Moisés vai realizar o trabalho e vai realizar essa grande obra, e o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser engrandecido. Amém? Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.